Fala, cozinha, tudo bem? Então, olha só, muita gente pensa o seguinte: nossa, eu tenho muitas ideias, mas eu não consigo colocar essas ideias em prática, não consigo fazer essas ideias que estão na minha cabeça se transformar em realidade. Por que será que isso acontece? Vou conversar com você sobre isso, vem comigo. Moçada, é o seguinte, muitas vezes a gente tem excelentes ideias, grandes ideias, e a gente não consegue colocá-las em prática. Por que será que isso acontece? Né? A gente às vezes tem boas ideias, a gente está dirigindo ali, nosso carro e tal, a gente está voltando do trabalho, indo para casa, às vezes dentro de um ônibus, e a gente não consegue executar aquele tanto de ideias que a gente tem normalmente no dia a dia. O que é isso, né? Por que isso acontece e tudo mais? Bom, a primeira coisa é o seguinte, que é importantíssimo a gente dizer. A gente precisa de registrar essas ideias, porque quando a gente registra, a gente não esquece mais aqueles detalhes. E quando a gente está falando em ideias, a gente está falando em riqueza de detalhes, a gente está falando num descrever de um panorama, de um processo que pode te ajudar a desenvolver esse pensamento no futuro, né? E o futuro pode ser daqui uma semana, pode ser daqui um mês ou pode ser daqui anos. Mas o importante é que se a gente não registrar, a gente não vai se lembrar daqueles detalhes. E é muito importante porque a nossa cabeça ela tem muita informação. A gente vai agregando informação de todos os lados e tudo vai somando ao que a gente é, né? Vai transformando a gente a cada dia, mas a gente precisa pegar toda essa soma de conhecimento e compactar, juntar e transformar numa ideia, né? Nas nossos pensamentos ali, a gente precisa de segurar esses pensamentos com o máximo de detalhes possível, com o maior número de detalhes, né, para a gente realmente conseguir colocar essas ideias em prática no momento oportuno. Então, o primeiro ponto é o seguinte: registra. Teve uma ideia, registra. Adriano, mas eu não tenho papel todo lugar que eu ando. Mas você tem o telefone celular e ele tem um gravador, então você registra em áudio, né? Ou você coloca no bloco de notas do seu telefone. Olha, ideia tal com isso, com aquilo, com aquilo. Então, primeiro ponto é o seguinte: registra. Segundo ponto é o seguinte: quando a gente vive no dia a dia aí, tendo ideias e ideias e ideias, a nossa cabeça é muito cheia de coisas. Muitas vezes confusa, e a gente não consegue, então, separar as principais ideias para organizar um planejamento delas, né? Se a gente não parar para pensar e não registrar essas ideias. Então, como a gente tem muita informação na cabeça e como a gente consome muita informação, a gente acaba ficando confuso com muitas ideias e às vezes a gente coloca em execução somente o começo de várias ideias. Então, em segundo lugar, pensa qual ideia você vai colocar em execução. E aí sim, você vai investir o máximo de tempo possível, né? Vai dedicar o máximo possível a essa ideia, a única ideia para cada momento. Então, vamos lá para a cozinha. Tenho ideia de fazer um projeto de cozinha funcionar muito bem. Então, quero abrir um negócio perto da minha casa, quero fazer um empório, quero fazer um mercadinho, quero fazer um bar, quero fazer algum projeto de cozinha. Então, pega essa ideia e começa a trabalhar nela no papel. Rascunha, rascunha, rascunha. Inclusive os pratos que você quer criar para esse negócio. Se é um mercadinho, quais produtos você quer vender, qual que é a dinâmica daquele mercado. E aí você vai escrever. Porque se você pensar em várias coisas ao mesmo tempo, você não vai conseguir escrever detalhadamente cada uma dessas coisas.
Então, segundo lugar, separa uma das ideias para investir nela. Não tem a necessidade de você concretizar aquela ideia. Eu estou falando primeiro no campo das ideias. E óbvio que o ser criativo, né, ele precisa concretizar alguma dessas ideias criativas para ele materializar a criatividade, né, que surgiu na cabeça primeiro. Então, claro, você precisa materializar algumas ideias para a gente fazer a criatividade realmente ser efetivada, né, vamos dizer assim, para a criatividade ser consolidada, né? Então não tem outra fórmula senão realmente testar, validar. Mas a gente nem está falando nisso, a gente está dizendo que é importante você, número 1, registrar e número 2, você separar quais ideias você quer trabalhar para investir tempo em uma ideia de cada vez, para assim ter mais chance de consolidar uma dessas ideias na prática. É dessa forma que você vai conseguir levar adiante um sonho, um projeto, alguma coisa que realmente faça sentido para você, que você entregue alguma coisa para o mercado e receba alguma coisa em troca depois de impactar esse mercado. Fechado? Então, no âmbito dos pensamentos, das ideias, da cabeça ali, nossa, vibrante, confusa às vezes, porque de tanto a gente elocubrar ideias, às vezes a gente fica mais confuso, né, do que a gente quer fazer, e às vezes eu já me peguei muito nessa situação, tem tantas ideias que a gente não faz nada, a gente não sai do lugar. Então calma, primeira coisa, registra, porque pouquíssimas pessoas registram suas ideias, então registra a sua ideia e depois escolhe uma para trabalhar, investe um tempo, trabalha com calma, e aí depois deixou essa ideia redonda, pode até deixar ela guardadinha no caderno, porque depois ela pode servir muito bem para alguma situação de sua vida. Fechado? Vamos que vamos ter boas ideias para a gente se posicionar no mercado. Um abraço, até a próxima. Tchau.